Paz do Senhor para todo mundo aí, boa noite. Eu não sei quantos estão, quem são, mas espero que todos estejam me ouvindo bem. A proposta hoje é falar sobre batalha espiritual no casamento. Eu preparei um material para vocês. Ah, então, o tema vai ser esse, demônios no casamento, tá bom? A ótica dessa aula de hoje, ela é exatamente tudo que eu passar aqui na tela vai estar em PDF para vocês. Vocês não precisam se preocupar em fotografar as telas, porque vocês vão ter isso, obviamente, em alta definição, mas façam apontamentos, anotem coisas, porque eu vou falar mais do que vai estar escrito na tela. Em alguns momentos eu vou desaparecer aqui para poder aparecer bem a tela, depois eu volto, mas a minha voz vai estar sempre presente com vocês. Eu também estou gravando para depois disponibilizar esse vídeo para vocês em alta definição, ok? Edivaldo, obrigado, tá, pelo convite, obrigado pela oportunidade. Que bom que nós vencemos os desafios da transmissão. Internet não é fácil para todo mundo. Às vezes é um grande desafio para alguns, mas ainda assim eu fico muito feliz de estar participando disso com vocês. Também eu vou estar fazendo isso com o pessoal da intercessão aí da igreja. O pastor Jairo pediu para dar uma mão. Eles vão estruturar um novo ministério de intercessão e um aluno meu formado da minha escola vai estar dando aula aí. Eu vou estar ajudando eles também. Então, a gente vai se ver algumas vezes aí nessa estrutura mais online. Bora lá. E detalhe, quando tiver alguma dúvida, por favor, perguntem aí que eu paro aqui imediatamente e respondo a pergunta, tá bom? Beleza, Edivaldo? Tá me ouvindo bem, né? Então vamos lá. Então, descobrindo razões para ficar juntos novamente e vencer definitivamente. Novamente, por quê? Tá? Porque existem situações de casamento que a gente vai encontrar que esse novamente aqui ele simboliza muito mais do que uma separação. Um casal que separou e agora precisa voltar a viver junto. Não é esse o caso. Existem casais que mesmo dentro de casa eles estão vivendo uma separação. Tá? Mesmo não tendo feito um divórcio, mas eles estão vivendo uma separação. Por quê? Os ideais já não são os mesmos, as visões não são mais as mesmas, as compreensões mútuas não são mais as mesmas, os acordos não são mais os mesmos. Sempre lembrando que acordos são muito importantes, tá? Quem tá aí mais de 10 anos casados, mais de 20 anos casados, obviamente percebeu que o outro não é mais a mesma pessoa que você conheceu. É uma utopia a gente pensar que aquela... Vou falar na minha visão masculina, né? Como homem. É uma utopia nós, homens, pensarmos que a mulher que está do nosso lado hoje é a mesma menininha que a gente conheceu na adolescência. Não é, tá? É uma outra mulher com outra visão de mundo, com uma cosmovisão diferente, com uma visão de reino, ministério, profissão diferente. E isso vai nos afastando às vezes, e aos poucos nós vamos nos afastando. E o diabo é um grande oportunista, tá? Nós temos um grande adversário, um adversário que ele é implacável, ele é extremamente oportunista, ele é extremamente aproveitador, ele sabe se aproveitar de situações que nós... eu vou usar um termo popular aqui, me perdoem, mas a gente come mosca em muitas oportunidades, o diabo sabe se aproveitar disso. Então, nós temos que ficar atentos a alguns detalhes. Nós vamos tratar essa aula com duas partes bem distintas. A primeira parte extremamente espiritual, falando sobre demônios, sobre pecados, pecados sexuais, e a segunda parte extremamente de reconstrução, como que tudo isso pode interferir no relacionamento e como que nós podemos reconstruir isso, ok? Vocês podem perguntar a qualquer momento sobre isso. Bom, eu trago aqui alguns dados terríveis, né? Dados do IBGE. Então, vejamos aqui, ó, os divórcios voltam a bater recorde no nosso país, diz o IBGE. Vejam, o número de divórcios no Brasil atingiu o recorde de 386,8 mil divórcios em 2021, tá? No ápice da pandemia. Mostram as estatísticas do Registro Civil em 2021. Nós tivemos e vou mostrar outros dados para vocês preocupantes, mas veja isso aqui. O total representou uma alta de 16,8% em relação ao ano anterior. 16,8%, quase 20% a mais de divórcios do que o ano anterior, uma diferença de 55,6 mil divórcios em relação ao ano
anterior. A maior variação em relação ao ano anterior desde 2011, tá? Porque em 2011 tinha sido de 45% em relação a 2010. Então, divórcios de 2010 em relação a 2011 haviam sofrido uma variação de 45,4%, tá? Essa é uma variação que tinha sido realmente bem alta. E agora nós tivemos e teve uma baixa drástica, agora nós tivemos uma nova variação. Eu fiz uma anotação aqui, mas eu acabei estando na frente. Então, o indicador considera tanto os divórcios judiciais concedidos em primeira instância ou aqueles por escrituras extrajudiciais, são aqueles que você entra no site. Hoje em dia é fácil divorciar, né? Você entra no site lá do cartório, faz a sua petição de divórcio. Se vocês não têm filhos menores que precisem de qualquer tipo de pensão para alimentos, ou vocês não têm bens no nome de vocês, você consegue fazer o divórcio online hoje. Tá uma facilitação. Bom, os números são realmente alarmantes. Vejam aqui, por que eu estou começando com essa introdução estatística? Para a gente ver como que o diabo está funcionando, onde que ele está trabalhando. Houve um aumento em relação ao ano 2020, tá? A gente viu isso, 16,8%. As mulheres, elas ficam com a guarda dos filhos, então 54,2% as mulheres ficam com guarda de filhos, tá? Então você vê que não é uma maioria absoluta, obviamente, mas não é uma esmagadora maioria. Então tem aí um percentual aí de 45,8% que os homens ficam com os filhos. Faixa etária principal, tá? Entre 15 anos e 29, olha que absurdo. A faixa etária principal dos divórcios. Tem gente de 15 anos casando e divorciando, vocês conseguem acreditar nisso? Isso é um absurdo. Os divórcios no Brasil em 2021, 386,8 mil. O tempo médio entre o casamento e o divórcio, 13,6 anos. Tá? Anos. Então, 13 anos e meio é o tempo médio no Brasil entre um casamento e um divórcio. Eu tenho 22 anos de casado, eu tô acima da média. Quem tem mais de 13 anos de casado aí, levanta a mão para eu ver. Quem não é casado? Tem alguém que não é casado? Não, né? Casados para sempre, é 27 casais, né? Quem tem menos de 13 anos de casado, levanta a mão. Quem tem menos e tem mais, levantou a mão junto, foi isso? Não entendi. O irmão falou, mas eu não ouvi. Ele falou 3 anos? Você tem 3 anos de casado? 3 anos de casado. Não é o primeiro casamento, né? Porque senão você é aquele... É o segundo casamento, né? Senão você tá naquele filme, lembra aquele filme, o Virgem de 40 anos? Você assistiu esse filme? Tinha esse filme aí. Você assistiu esse filme aí. Eu não consigo ouvir vocês porque o Edivaldo colocou o gate no volume. Mas o Edivaldo pode repassar as... Não tinha um filme que era o Virgem de 40 anos? Tinha um filme das antigas, uma comédia. Vejam lá, a média de idade... Hã? Você falou que as pessoas, a partir de 15 anos a 29, eles já iniciam esse processo do divórcio. Uhum. Mas para casar com 15 anos, precisa o responsável legal assinar. Não, ele emancipa. Ou no caso da menina de 15 anos. Normalmente são as meninas de 15 anos que engravidaram, né? Aí pelo fato da gravidez, ela vai se emancipar para poder casar. Aqui, ó. A média de idade masculina, 43,6 anos. A média de idade para divórcio no Brasil. Sabe, o cara com 40... O que tá acontecendo isso aqui? Isso aqui é uma alta... Isso aqui é muito importante, é um ponto muito importante. E das mulheres, 40 anos. Mulheres de 40 anos estão divorciando. Por quê? Academia, botox, alimentação melhor... Os caras e as mulheres de 40 anos estão se sentindo bonitos, gostosos, disponíveis. Casaram muito cedo, não aproveitaram a vida. Casaram, não pensavam em saúde, não pensavam em beleza. Tem uma série de fatores aqui de autoestima, de alto valor, de se olhar no espelho e se sentir bonito. E o casamento dá errado. E aí a pessoa começa a divorciar porque ela tem um mercado. Tem um mercado aberto de segundo, terceiro casamento para pessoas da idade acima dos 40 anos. Tá? Isso, como igreja, nós precisamos prestar muita atenção. Isso aqui é um dado muito importante. Porque a gente vai falar, não, é o demônio. Tudo é o demônio. É mais fácil jogar na conta do demônio porque tira a nossa responsabilidade. Mas o fato é que a mulher chegou nos 40
com um casamento que ela vai falar que é um casamento abusivo ou alguma coisa assim, e o homem chegou nos 43, que ele vai dizer que é um casamento que a mulher não dá amor pra ele, que ele não tem atenção dentro de casa, e pra eles vai parecer uma boa opção divorciar, porque eles têm um mercado de segundo casamento, terceiro casamento, muito aberto, e aí você vê que a idade média dos divórcios está nessa casa, que antigamente não era essa idade média. Então, isso são dados realmente alarmantes. Ok? Então, para a gente começar falando da parte espiritual, vamos falar um pouquinho sobre a complexidade do mundo espiritual. Eu vou tirar um pouco, vou sair um pouco aqui da tela, mas eu estou aqui com vocês. Então, a complexidade do mundo espiritual começa com... separei em 4 pontos, tá? O primeiro ponto são os vínculos espirituais entre um homem e uma mulher, o porquê que o homem e a mulher se tornam uma só carne, por que é tão importante a união do homem e da mulher, o casamento, por que a gente tem que ter tanta seriedade em relação a isso, tá? Isso nós vamos ver, e eu gostaria que vocês participassem bastante com perguntas nessa hora. O segundo passo é os demônios atravessadores, ok? Uma classe de demônios que atuam especificamente dentro de casamentos. Terceiro passo, os demônios passados através de ato sexual, sejam atos com ou sem conjunção carnal, sejam atos consentidos ou não, no caso de abusos, estupros, também, ok? E, por fim, na aula de hoje, pecados sexuais e suas consequências. Então, essa é a primeira parte da aula, que é a parte mais especificamente focada em mundo espiritual. Depois a gente trata um pouco dos machucados, né? Do estrago que isso aqui tudo ocasiona, ok? Vamos então para a primeira parte, que são os vínculos espirituais entre um homem e uma mulher. Eu acho que... Deixa eu me colocar aqui para vocês ficarem me vendo. Não que seja... né? Só para não parecer que eu não tô aqui. Eu vou jogar o mini Carlo para... Opa, peraí que eu fiz errado. Cadê? Eu vou jogar o mini Carlo pro lado aqui, peraí. Mini Carlo pra cá. Aí. Enfim. Oi? Dá pra pôr em cima? Não, aqui fica mais bonitinho por causa da mesa, notebook. Em cima da mesa? Uma das coisas que a física trabalha é a estética. E estética é tudo. Manter aqui embaixo simboliza a estética do negócio. Vamos lá. A complexidade do mundo espiritual, vínculos espirituais entre homem e mulher. O primeiro vínculo, a união entre o homem e a mulher, é uma ordenança que Deus deu à raça humana em Gênesis 1, 26 e 27. Vocês vão encontrar, abram aí na Bíblia de vocês, pode ser no celular, pode ser o dispositivo mais prático que vocês tiverem. Gênesis capítulo 1, no verso 26 e 27. E disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Deus criou homem e mulher, ok? Então ele dá uma ordem, né? Façamos o homem conforme nossa imagem, segundo a nossa semelhança. O verso 28, Deus fala algo interessante. Ele diz, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra e sujeitem-na. Então, uma ordem que Deus deu é para que nós pudéssemos povoar a terra. Agora imagine, povoar a terra com o quê? Com a imagem e semelhança de Deus. Então Deus cria Adão e Eva como imagem e semelhança de Deus, torna os dois uma só carne e manda que eles sejam fecundos e povoem a terra. Então essa ordenança é uma ordenança de replicar, reproduzir o modelo que Deus criou, para que esse modelo divinamente inspirado, criado à imagem e semelhança do Senhor, povoe a terra. Não veio um alienígena, não é um acaso da ciência, não é um animal que teve um ancestral comum e que, sei lá, né, teve uma evolução e virou a gente. Não, é um projeto de Deus para povoar a terra e essa ordem ela é explícita. Só que essa ordem fere completamente os propósitos de Satanás. Porque como o homem ele é uma criação
posterior aos anjos, ou seja, os anjos foram criados no plano da criação, os anjos foram criados antes, depois os homens foram criados. Então, Satanás ele se sente como que colocado de lado, trocado por Deus, porque Satanás, vocês lembram bem de Ezequiel capítulo 28, de Isaías 14, enfim, vocês lembram que ele queria ser igual a Deus, ele queria estar no lugar de Deus. Então ele tem essa ambição, o diabo tem essa ambição. E é por isso que em todo o tempo que nós vemos o diabo se manifestando na Bíblia, ele coloca em xeque, ele coloca em dúvida toda a fala de Deus para o ser humano. E a primeira dúvida que ele coloca é a Eva, dizendo, você não pode comer todas as frutas de todas as árvores? E Eva diz, não, daquela ali eu não posso. E aí o diabo fala, claro que você pode. É mentira de Deus. Deus tem medo que você coma dessa árvore porque você vai ser igual a ele. Mas quem que queria ser igual a Deus? O diabo. Então o diabo apresenta a Eva aquilo que é seu plano e faz com que Eva se torne imagem e semelhança dele, do diabo. Vocês entendem aqui o vínculo? O problema do mundo espiritual, Deus cria Adão, dá uma ordem para Adão, faz Adão passar a ordem para Eva, o diabo vem, distorce a ordem de Deus e faz Eva parecer com ele, com o diabo. Faz Eva duvidar da vontade de Deus, faz Eva querer ser igual a Deus, como o diabo queria ser igual a Deus. Então, essa primeira parte, nós entendemos que o casamento é um alvo de Satanás, porque o casamento é a primeira ordenança de Deus. Antes da ordenança da igreja, antes da escritura da Bíblia, antes da composição dos textos sagrados, antes dos salmos, antes da obrigatoriedade do sacrifício, antes de toda a liturgia que nós temos que seguir como servos de Deus, a primeira ordenança é o casamento. Então, o primeiro objeto de ataque do diabo é o casamento, tá? Ainda antes da família, casamento, tá bom? Aí vem o segundo, me perdoe as fungadas de nariz que eu tô no meio de um resfriado que eu peguei no final de semana e hoje eu tô tentando me curar porque amanhã eu tenho que viajar e vamos ver o que acontece. Satanás perverte a unidade. A serpente triangula entre o homem e a mulher e causa a perversão da unidade entre o casal. O que acontece no adultério? A triangulação. Quando há um adultério, a primeira coisa que ocorre é a triangulação. Você tem uma unidade, vou colocar aqui como U, não é? E aí vem uma terceira parte, seja para qual lado for, e começa a triangular essa unidade. Ela tira a unidade, ela desfaz a unidade, ela perverte a unidade. Então a serpente, ela simboliza a triangulação. E ela simboliza o adultério, a traição. E vocês vão entender isso daqui a pouco, tá? Quando nós formos ver aqui a consequência do pecado de Eva. Vocês vão entender o que eu estou falando. Então ela começa com a triangulação. A serpente, ela faz com que... Deixa eu apagar isso aqui e colocar mais perto. A serpente, ela vem e cria esse vínculo com Eva. Vamos imaginar que Eva é essa bolinha de cima, tá? E ela começa a triangular. Adão fala uma coisa para Eva, Eva passa para a serpente passa para Eva passa para Adão e começa essa triangulação com outros planos. O plano de Adão é Eva não come aquela fruta. A serpente faz um outro plano com Eva. Pode comer. Quando Adão chega em casa e vê que a esposa havia comido aquela fruta e não tinha morrido, Adão pergunta, Eva, o que foi que você fez? E ela diz, eu comi da fruta e não morri. Realmente era mentira de Deus. Aonde veio essa ideia? Da triangulação da serpente com Eva. Só que a Bíblia fala que quando Adão comeu a fruta, os olhos de ambos se abriram, tanto dele quanto Eva. Por que os olhos de Adão se abriu apenas quando ele comeu? De Eva e de Adão abriram. Porque tanto Eva quanto Adão estavam debaixo de uma sequência de ordem. Deus havia falado com Adão. Deus falou com Adão. E Adão passou para Eva. Então, enquanto Eva pecava contra Adão, estava no plano humano, estava na horizontalidade da lei. Mas quando Adão cedeu ao ouvido de que Eva havia falado e Adão pecou, os olhos de ambos se abriram, por quê? Porque nessa hora Adão pecou contra Deus. Então Adão tinha uma ordem dada por Deus, essa ordem foi dada antes de Eva nascer. Depois dessa ordem, Adão dormiu, Deus tirou a costela, fez Eva, e Adão foi responsável em passar as ordens que ele já conhecia para a mulher. Quando Eva pecou,
os olhos de ambos não se abriram. Quando Adão pecou, os olhos de ambos se abriram porque a lei estava sobre Adão. E aí nós vamos encontrar Gênesis 3,16, quando mostra as 3 consequências do pecado de Eva. Você pode abrir na sua Bíblia aí, né? A gente vai ver a queda, vocês conhecem bem esse texto, mas Gênesis 3,16, Gênesis 3,15 é importante porque ele fala assim, ó, Gênesis 3,15, porém inimizade entre você e a mulher, falando para a cobra, tá? Essa aqui é a cobra. Entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. Porém, inimizade entre você, entre a cobra e a mulher. Por quê? Porque as duas já tinham amizade. Esse é o símbolo da triangulação que nós estávamos falando. Olha a consequência do pecado de Eva, tá? E a mulher disse o Senhor, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará luz a filhos. Ou seja, a mulher já tinha filhos, tá? Essa aqui é aquela velha história de se o homem e a mulher tiveram filhos no Jardim do Éden. Sim, tiveram. Tiveram muitos filhos. Muitos foram para outras terras fora do Éden. Uma coisa que é necessário vocês saberem é que o Éden, ele é um lugar geográfico, ok? A Bíblia fala sobre a localização geográfica, onde fica o Iraque hoje, entre o rio Tigre e o Eufrates, na Mesopotâmia. E ele era um jardim, então ele não era a terra toda. Tem gente que acha que o Jardim do Éden era o planeta Terra inteiro. E quando Jesus voltar e estabelecer a Nova Jerusalém, o planeta Terra inteiro vai virar o Jardim do Éden. Não é, tá bom? O Jardim do Éden era um lugar demarcado por rios, tinha entrada, tinha portão, tudo certinho. Depois vocês vão ver em Gênesis que Deus colocou um anjo no portão do Éden para ninguém entrar ali. Então é um lugar que depois foi guardado por Deus. Mas os filhos de Adão e Eva que foram nascendo no Jardim do Éden foram povoando a terra, porque era o propósito inicial, lá em Gênesis 1, 26, 27 e depois o 28. Eles tinham que nascer e sair do jardim povoando a terra. Então foram povoando a terra. É por isso que depois que Caim matou Abel, Caim casou com mulheres de outras terras, porque eram suas parentes, primas, sobrinhas, sei lá, de terceiro, quarto, quinto grau, que já existia sobre a Terra. Esse é um ponto importante. Como é que eu sei disso? Porque isso é óbvio, é lógico, e porque não tem como Deus aumentar a dor de parto de Eva se Eva nunca houvesse tido parto antes. Né? 1000 vezes 0 é 0. Não tem como aumentar 0. Então, se Eva nunca houvesse tido um filho no Jardim do Éden, como que a punição de Deus sobre o pecado dela seria ela ter o aumento da dor da gravidez e da dor do parto? Tá? Então ela já teve filho, gravidez, etc, ok? E aí, olha essa é a primeira punição. Olha a segunda. O seu desejo será para o seu marido. Como assim? Eva tinha desejo para outra coisa? Então, nós vemos que, historicamente, o povo de Deus pôde ter haréns, né? Abraão teve várias mulheres, Isaac teve várias mulheres, Salomão teve muitas mulheres. Os homens podiam ter várias mulheres, e talvez as mulheres poderiam ter também vários homens. Mas pelo fato de Eva ter feito a triangulação com a serpente, Deus rompeu, criou inimizade entre ela e a serpente, e Deus não permitiu mais que a mulher tivesse desejo sobre qualquer outra pessoa ou qualquer outro ser, e o desejo dela seria atrelado apenas ao seu marido. E aí vem a terceira punição, e ela seria governada pelo marido, o marido a governaria. Então, quando a gente fala sobre um governo teocrático, a gente vai entender que o homem é o cabeça da mulher por início da raça humana do pecado original. Mas aí vem também o pecado de Adão e as consequências do pecado de Adão. Ele tinha que ouvir a Deus, ele tinha uma obrigatoriedade de guardar a lei de Deus, e ele ouviu a mulher em detrimento a não ter ouvido a Deus, e aí então a terra toda foi amaldiçoada, o pecado dele tem uma consequência maior, e ele passou a ter o trabalho pesado, não é? Maldita é a terra, e por causa disso você obterá sustento dela com muita fadiga durante todos os dias da sua vida. Ou seja, o sustento deveria ser um trabalho pesado. Bom, então aqui nós temos os vínculos espirituais entre homem e mulher, e nós entendemos o porquê que o diabo ele se preza a atingir tanto a família no que diz respeito ao casamento. Tá? Porque o casamento é a estrutura principal da sociedade. Por que nós vemos hoje a destruição do termo pai e mãe? Por que nós vemos hoje linguagem neutra? Por que nós vemos hoje uma série de situações? Eu acho horrível quando eu vejo uma igreja
usando essas instituições equivocadas porque foge do princípio normativo da palavra de Deus, que é o homem, a mulher, se tornar uma só carne, gerar filhos, segundo o padrão que Deus pré-estipulou. Mas por que nós estamos vendo isso até dentro da igreja? Porque Satanás, ele sabe aonde atacar. E se Satanás desestrutura o casamento, a figura do casamento correto, ele consegue desestruturar todo o resto, toda a sociedade. Aqui a gente parte, então, para uma outra área dessa complexidade do mundo espiritual, que são os demônios atravessadores, ok? Demônios atravessadores são classes de demônios. Primeiro, para quem não está acostumado com demônios, e graças a Deus por isso, não é? Seria horrível que vocês falassem, eu estou super acostumado com demônio, eu vejo demônio todo dia. Quem não está acostumado com demônios são como exércitos. Então tem classes maiores, classes menores, classes com mais poder, classes com menos poder, classes específicas que agem em pontos específicos da existência humana. E dentro do casamento existem vários tipos de demônios que vão agir, tá? Eu, de forma pedagógica, para melhorar minha didática, eu chamei de atravessador, tá bom? Por quê? Porque é um nome mais simples da gente entender, né? Aquele que atravessa. Aquele que se coloca no lugar que ele não deveria. O que é um atravessador de um negócio? Eu estou fazendo um negócio direto com o Edivaldo, chega um cara para mim e fala assim, não, faz com ele não, faz comigo que eu consigo te dar um desconto, eu consigo te dar um bônus. Hoje em dia tem uns termos mais modernos, cashback, sei lá, não sei, não é? Essas coisinhas. Esse cara tá atravessando o negócio do Edivaldo para destoar a minha negociação com ele ou até para me dar um golpe, quem sabe. Então, um atravessador é o demônio que faz de tudo para tirar a sua atenção. Vamos lá. A serpente foi um demônio atravessador. Concordam comigo ou não? Qual foi a proposta dela para Eva? Não acredite em Deus. O que Deus está falando é mentira. Não acredite no seu marido, faça do meu jeito. E aí, nós encontramos vários tipos de demônios atravessadores em casa. 1 Pedro capítulo 3, verso 7, você que é marido, com certeza você já leu e sabe decor isso, não é? Se você é crente há mais de 10 anos, é casado há pelo menos 10 anos e nunca leu 1 Pedro 3, 7, eu sinto muito em falar, irmão, ou você é um mau marido ou um mau crente, ou talvez seja mal nas duas coisas, porque é um texto que fala que os maridos precisam viver a vida comum no lar com suas esposas, tendo sua esposa como vaso mais frágil, ou como parte mais frágil do seu corpo, dando a elas honra e fazendo isso para que as suas orações não sejam interrompidas e para que vocês dois tenham a graça da vida. Graça da vida é favor que nós recebemos em vida, não é aquela graça que nos dá salvação em Cristo Jesus, é a graça da vida, é o favor que a gente recebe como casal. É aquela bênção que Deus nos dá para a gente ter uma vida melhor, abençoada e etc. E nesse texto fala sobre vida comum no lar. E o que é uma vida comum no lar? A minha família funciona diferente da família do Edivaldo, que funciona diferente da família do irmão que está atrás dele ali, o irmão, eu não sei, é Kleber o irmão que está aqui atrás? Isso. Quem que é o Kleber? Levanta a mão. Cadê o Kleber? O Kleber, esse aí. O solteirão de 40 anos, o Kleber. Pelo amor de Deus, Kleber. Agora eu gostei do Kleber, agora eu vou falar só do Kleber. O Kleber vai ser o meu exemplo. Tá? Então, o casamento do Kleber e a família do Kleber funciona diferente do Edivaldo. Que funciona diferente do outro irmão que tá ali atrás e funciona diferente. Então não existe regra, tá? Não existe família certa, família perfeita. Não existe regra. Porque são dois universos totalmente diferentes que eles se tornam um. Eles colidem. Mas nós precisamos encontrar os pontos de vida comum baseado na nossa verdade cristã, tá? Então, independente se o meu casamento funciona diferente do casamento de vocês, eu preciso ter uma vida de oração com a minha esposa, eu preciso ter uma vida de respeito com a minha esposa, eu preciso ter uma vida de fidelidade com a minha esposa, eu preciso ter uma série de predicados, não é? A minha gestão financeira precisa ser ok, a educação com que eu trate ela, não só na presença dos outros, mas em casa, precisa ser ok. Eu conheço pessoas que tratam muito bem a esposa na frente dos outros e tratam mal em casa. E conheço pessoas que tratam bem em casa e tratam mal na frente dos outros. É passível de análise, vamos ver. De repente o cara tem um trauma, tem medo, tem vergonha, insegurança, acaba tratando mal a esposa na frente dos outros,
Ou vice-versa, né? Ou a esposa trata mal o marido. Então, a gente precisa achar um meio termo de vida comum no lar que se enquadre dentro dos predicados mínimos aceitáveis como uma família cristã, mas nós vamos perceber que dentro desse programa de vida comum no lar existem demônios que tentam se atravessar nisso. Tá? Tem um livro muito legal do Gary Chapman, que é As 4 Linguagens do Amor, acho que todo mundo já leu. Todo mundo já leu As 4 Linguagens do Amor? Só uma irmã leu. Então, que bom. Então leiam, tá? Leiam porque faz sentido, faz muito sentido. Ele fala que a gente entende o amor numa linguagem própria e às vezes a minha linguagem é diferente da minha esposa. E nós descobrimos isso através desse livro e fez todo sentido para nós. Ajudou, assim, 50% dos problemas que nós tínhamos de comunicação. Essa visão do Gary Chapman resolveu o nosso casamento. Mesma coisa que a tua mulher fala japonês e você fala brasileiro, português brasileiro, e aí você fala em português brasileiro, eu te amo, mas ela não entende, porque ela só entende japonês. Você precisa aprender a falar eu te amo em japonês, para que ela entenda que você a ama. E ela precisa aprender a falar eu te amo em português brasileiro, para que você entenda que ela o ama. E como que a gente faz isso? Descobrindo a linguagem do amor de cada um. Não é? A minha esposa, a linguagem do amor da minha esposa, por exemplo, é atos de serviço. Então, se eu quero demonstrar que eu a amo, arrumar uma cama, lavar uma louça, tirar o lixo, arrumar o guarda-roupa, para ela, eu estou abastecendo o coração dela com amor. Para mim, isso faz parte do dia a dia, não me faz... Não me demonstra amor. Se alguém lava a louça, eu não sinto isso como amor para mim. Eu sou mais focado na tarefa, então a tarefa para mim é essa mesmo. Então, funciona bem para algumas pessoas. E o que o atravessador faz? Ele entra nessa comunicação do casal e ele atravessa, principalmente na linguagem. Aconteceu já com a gente do demônio distorcer o sentido das coisas. Eles mudam o sentido da fala, de pensamento, de conversas inteiras. Às vezes você fala uma coisa, a mulher entende outra. Às vezes a mulher fala uma coisa, o marido entende outra. E aí fica achando que, mas esse meu marido aqui é um... Olha só a cabeça dura que ele é, porque eu falo e ele não entende. Só que, quem sabe ele tá entendendo no sentido errado, porque o inimigo tá atravessando as palavras ali, tá mudando. Já aconteceu com a gente. De eu elogiar a Francine e falar que ela tava bonita e ela entender que eu tava falando que ela tava gorda. Eu não sei se foi o tom de voz, se foi o jeito que eu falei, e ela ficou chateada com o meu elogio. Depois eu fiquei com aquilo na cabeça, ela me elogiou, eu comprei um blazer, e eu coloquei o blazer e falei, e aí? E ela falou alguma coisa, eu não me lembro bem, mas era tipo assim, ficou um tiozão bonito. E eu entendi que ela tava me chamando de velho. E sabe, começou a dar esses ruídos de comunicação. Entrou outro aqui no Zoom, é normal isso aqui, Edivaldo? Porque eu mandei no grupo do Ministério para que aqueles que não pudessem ir presencial pudessem acessar. Boa ideia, excelente. E aí, se eles precisarem fazer alguma pergunta, eu orientei para eles pedirem a palavra. Tá ótimo, boa ideia. Então a gente começou a perceber que havia esse demônio atravessador, não é? Que estava atrapalhando o nosso diálogo. E a gente teve que orar e repreender. E aí eu descobri que esse tipo de caça demoníaca, ela se retroalimenta, tá? O que é uma retroalimentação? Então, vocês lembram do desenho Monstros S.A.? Quem assistiu Monstros S.A.? Quem assistiu? Lembra Monstros S.A.? O livro do Gary Chapman ninguém leu, mas Monstros S.A. todo mundo leu, né? Todo mundo assistiu. Que eram os monstros que eles iam no sonho das crianças, ou na noite, e eles assustavam as crianças gritavam. E eles tinham tipo, minha garrafa d'água aqui, ó, eles enchiam de pavor, de medo, o grito das crianças. E isso abastecia a usina energética do mundo dos monstros, não é? Aí eu não me lembro o filme se tinha um monstro que era bonzinho, não queria gritar, eu não lembro. Mas eu lembro disso, que eles faziam as crianças gritar para que eles colhessem o grito e o grito virasse energia. Eles se alimentavam do grito das pessoas. Bom, pois bem, preste bem atenção nisso. É exatamente isso que o demônio faz. Ele se retroalimenta, tá? Demônios que são causadores de discussões, eles se alimentam do quê? De discussão. Demônios que são causadores de agressão física, eles se alimentam de agressão física. Então eles precisam fazer um ou outro agredir fisicamente o cônjuge.
para que ele se alimente e fique forte. O demônio que é alimentado por agressão verbal, ele precisa fazer o cônjuge alimentar, agredir o outro verbalmente para esse demônio se alimentar. E quanto mais o cônjuge empresta a boca pro diabo para ficar agredindo verbalmente, criticando, agredindo, ele está alimentando aquele demônio e tornando aquele demônio mais forte. Tá? Então a identificação do que está acontecendo de errado é simplíssimo identificar isso. É só você ver o que sai da normalidade. Não é? Eu percebi da forma mais intuitiva possível. Eu amo a minha esposa. Como é que eu consigo amar e odiar uma pessoa ao mesmo tempo? É impossível. Mas eu tinha rompantes de ódio que eu tinha vontade de xingar, de falar coisas terríveis, desejar o mal para minha esposa. E eu ficava pensando, isso não pode vir de mim? Isso não pode ser de Deus? É impossível que eu ame essa mulher, que essa mulher é a mulher da minha vida, a mulher a quem eu escolhi, e eu odeie tanto ela. É impossível. Então isso só pode ter um fator externo. E eu comecei a orar sobre isso e repreender na hora que vinha o sentimento, o pensamento externo, com essas palavras terríveis de ódio, de destruição. Eu comecei a repreender em nome de Jesus e comecei a dizer, eu sei que tem um demônio tentando colocar isso na minha mente para se alimentar disso, e eu comecei a matar o demônio de fome. Porque eu não fazia aquilo que ele queria. Eu comecei a bloquear isso no mundo espiritual. E o demônio foi morrendo de fome, ou seja, eu fui enfraquecendo o demônio. E aí eu fui percebendo várias coisas. Tinha hora que eu tinha vontade de fazer uma coisa, tinha hora que eu tinha vontade de fazer outra, tinha hora que eu tinha vontade de sumir, tinha hora que eu tinha vontade de esgoelar a Fran, tinha hora que eu tinha vontade de... Então eu ia repreendendo esse tipo de ação, de pensamento, claro que eu não fazia, mas eu ia matando esse demônio de fome porque ele se retroalimenta daquilo que ele produz. Ok? E aí, existem os demônios que são passados por atos sexuais. Deixa eu colocar o meu mini-min pra cá. Tomar uma aguinha aqui. Demônios que são passados através de atos sexuais. E aí nós temos que tomar muito cuidado, por quê? Porque muitos desses demônios, eles já vieram de fábrica na pessoa que você casou. Sabe quando você compra um carro? Tem os opcionais que você escolhe, mas tem os itens de fábrica? Tem demônio que é item de fábrica. Eu conheci uma pessoa que ela falou pra mim assim, olha, pastor, eu vou casar com um rapaz aí, fulano de tal. E ele já teve uma vida aí no mundo. E eu pedi pra ele fazer um hemograma completo, com todos os exames de sangue de doença, de coisa, pra ele me trazer pra eu saber como é que ele é. Eu fiz errado, eu fiz certo. Falei, você fez certíssimo, agora vamos fazer aspas, hemograma espiritual, pra saber onde é que esse cara andou. Por quê? Porque uma coisa é antes da cruz, tá? Tudo que você fez antes de você se converter, acabou na cruz. A cruz é suficiente pra tudo. Agora, tem gente que se converteu há 20 anos atrás e de 20 anos pra cá ele já se desviou e voltou umas 10 vezes. E nessas vai e volta, já saiu com tudo quanto é coisa, já fez tudo que não devia e tá cheio de demônios. E aí você vai lá e casa com essa pessoa. Então ele tá cheio de itens de série. Ele tem vários itens de série. Ele tem demônio da prostituição, ele tem demônio da homossexualidade, ele tem demônio do vício, tem demônio da preguiça, da miséria, tem demônio... Ai, se você pegar o caboclo e dar uma chacoalhada nele assim, cai demônio tudo quanto é canto dele, da orelha, aqui, sabe, de trás do pé da orelha. É igual balançar pé de laranja em Goiás, cai dupla sertaneja, né? Tem crente que se você balançar o crente, cai dupla de demônio. Então, muitos, através de vários atos sexuais, eles criaram vários demônios dentro de si. Por quê? Porque o demônio é transferido pelo ato sexual. O demônio sexual, demônios passados por atos sexuais, esses aqui, eles só são transferidos por ato sexual. Para vocês terem uma ideia, tá? E existem demônios que são passados sem a conjunção carnal, tá? Então, mesmo não havendo penetração, é gerada uma maldição fortíssima por causa do pecado sexual. Então, eu só fui lá e fiquei com a pessoa, mas não teve sexo, mas teve toque, etc e tal. Tem demônios que são transferidos de pessoa para pessoa pelo vínculo do pecado. E existem demônios que, óbvio, são transferidos de pessoa para pessoa. Opa!
pela conjunção carnal, e aí sim, que é esse caso que eu falei especificamente da magia, pelo vínculo do ato sexual da conjunção carnal. Então, agora, imagine uma coisa, vou propor uma teoria para vocês. Imaginem que vocês conhecem uma pessoa que está na igreja e essa pessoa manifestou um demônio lá e você identifica que o demônio, vocês estão aí no Ministério de Casais, e é um demônio sexual. Tem como você saber o tamanho desse demônio? Quantos demônios são? A origem desse demônio? É impossível. Por quê? Porque se essa pessoa teve uma relação com conjunção carnal, vamos supor que é um homem, teve com uma mulher, essa mulher teve com um homem, esse homem teve com uma mulher, que essa mulher era de um terreiro, que tinha 1 milhão de demônios. Os números são imprecisos, vamos jogar assim, só para vocês terem uma ideia de tamanho, dimensão. 1 milhão de demônios. O que vem para essa última pessoa da fila, da linha, que manifestou na igreja, é a somatória de todos esses demônios. Porque ela foi... É como se fosse uma linha, eu vou desenhar aqui na tela. A primeira parte vai para a segunda parte, que aqui tem todos os demônios, que vai para a terceira parte, que tem todos os demônios, que vai vindo, que tem todos... Vai somando. Então essa pessoa aqui que cai na igreja endemoniada, ela tem todas essas caças de demônios somadas, porque tem um acesso, tá vendo essa linha? Essa linha significa o acesso que esses demônios têm. Significa que essa pessoa aqui, ó, que tá na igreja, ela vai manifestar todos esses? Não, porque talvez esses outros demônios estejam nesse exato momento em outros ambientes espirituais, porque o demônio não é onipresente, então ele tem que estar aqui ou ali, tem que escolher qual lugar ele está naquele momento. Mas esses demônios todos têm acesso a esse corpo, porque ele faz parte de uma cadeia de eventos. Então, quando as pessoas chegam para nós, principalmente a mim que trabalha em Ministério de Libertação, é normal a gente querer saber qual é o histórico dessa pessoa, até para poder saber as consequências, porque os pecados sexuais, eles trazem consequências. A primeira delas, que vocês sabem muito bem, as consequências enfraquecem o espírito da pessoa, causam um esfriamento espiritual, a pessoa começa a ter dúvidas sobre a igreja, sobre a palavra, começa a ter vontade de faltar os cultos, faltar as coisas em relação a Deus, e você vai percebendo que ela tem esse esfriamento espiritual. É bem fácil perceber quando é uma pessoa da igreja. Você conhece essa pessoa antes do pecado sexual, e aí você não sabe que ela cometeu o pecado, porque normalmente os pecados sexuais são velados, são escondidos, são ocultos. Isso pode ser um jovem que fornicou, pode ser uma pessoa da igreja que adulterou, e você não sabe. A pessoa não vai adulterar e contar para todo mundo. E aí, mas você começa a perceber que aquela pessoa está diferente. Você começa a perceber. Isso serve para o cônjuge, o marido perceber se a esposa está traindo ele, a esposa perceber se o marido está traindo, o líder de casais perceber se está tendo algum problema, o pastor perceber se a ovelha está cometendo um pecado sexual, porque você vai vendo o esfriamento, você vai vendo o distanciamento das coisas de Deus, vocês vão ver outros sinais mais para frente que eu vou mostrar. E também os pecados sexuais fortalecem a carne, ou seja, trazem maldições, opressão espiritual, possessão maligna e um quadro de total mudança de comportamento. E esse quadro de total mudança de comportamento é que nós vamos ver lá agora na sequência, na segunda parte dessa aula, que é onde nós vemos as nuances sociais, relacionais do ser humano que está debaixo de uma forte maldição na área sexual ou na área do pecado dentro do relacionamento, ok? Então, vamos ficar atento aos sinais de alerta, tá? Eu criei 3 campos de sinais de alerta para a gente ficar atento. O primeiro campo são os sinais emocionais, ok? Você vai ver que a pessoa que está debaixo de uma opressão, de uma maldição, por conta de pecados relacionados à sexualidade, pecados na área da afetividade, sexualidade, pecados com demônios sexuais. Primeira coisa vão ser as alterações drásticas de humor. Primeira coisa, a pessoa vai alterar o humor dela, tá? Vai ter oscilação intensa, a pessoa vai ficar ou muito irritada ou muito amável. Por quê? Porque o cérebro começa a trabalhar no sentido de compensação, tá? Isso acontece muito com quem está traindo. Está traindo, ela vai de imediato se afastar do marido ou da esposa, porque ela não tem mais prazer, ela tem nojo daquele cônjuge, ou
Ela ama o cônjuge, mas o diabo está fazendo ela trair, então ela se sente culpada, ela quer compensar. Então há uma alteração de humor muito drástica, perceptível, visível, tá? Pode ser profunda tristeza, raiva intensa, etc. Também o sentimento de desesperança, porque começa a atingir a sua percepção de vida, sua percepção de eu. Poxa, eu sou cristão, o que eu estou fazendo? Porque imaginem, tá? Aqui são sinais emocionais, mas é um problema que está acontecendo aonde? Lá no mundo espiritual e no mundo físico, fazendo você pecar. E aí a pessoa que está em pecado começa a ter distúrbios emocionais e ela começa a ter sentimento de desesperança. Ela começa a expressar que não tem mais vontade de futuro, não sabe se vai casar. Ah, eu não sei se nosso casamento dura até o ano que vem. Ah, tinha um plano de ter filhos. Ah, eu não sei mais se eu quero ter filhos. E a desesperança começa a aparecer, tá? Também um outro ponto muito forte é uma expressão excessiva de culpa ou vergonha. Quando a pessoa cometeu um pecado e ela não tem coragem de confessar, ela começa a desenvolver um sentimento de culpa que é fora de controle. Ela não quer mais estar perto das pessoas, ela começa a se sentir feia, ela não quer se arrumar. Isso normalmente acontece quando a pessoa pecou e não pecou mais, tá? Aquele caso da pessoa que pisou na bola, caiu, não contou pra ninguém e não deu continuidade ao pecado. Ela não está com esse pecado ativo, mas ela errou e não confessou a ninguém. Então ela começa a demonstrar isso. Tem que ficar bem atento a esse sinal. E por fim, deixa eu sair da frente. Acho mais fácil puxar aqui. Eu vou mudar aqui sem mim na frente. E por fim, o isolamento social. Começa a retirar-se de amigos, familiares, atividades sociais, porque ela acredita que ela vai dar bandeira, que as pessoas vão perceber que ela está em pecado, que ela está errando, e ela começa a ficar longe dessas pessoas que são tão importantes para ela, tá? O segundo ponto é esse aqui, que é os sinais comportamentais. Esses aqui, atenção, vocês que trabalham com casais, você, Edivaldo, que é líder de casais, e vocês, irmãos, que são casais aí do Ministério de Casais, é muito importante ficar atento, tá? Eu selecionei 3, eu poderia colocar 10, mas o primeiro deles, alterações na rotina, tá? A pessoa em pecado, ela muda a rotina dela. Ela muda o horário de sono, ela começa a mudar. Por quê? Porque o demônio entra na pessoa e o demônio faz com que a pessoa haja de acordo com o que ele quer, da forma com que ele quer. É mais ou menos assim. Deixa eu aparecer de novo para vocês aqui. É mais ou menos assim. Você mudou de casa, tá? Você foi morar numa casa que já tem mobília. E aí você tem o direito de mudar essa mobília de lugar. Você não vai mudar? Poucas pessoas vão se mudar para uma casa que já tinha mobília antes, que tem a história de vida de alguém, e vai deixar o quadro na parede, o vaso em cima da estante, só vai morar ali e viver ali. Não. Você vai mudar algumas mobílias, talvez trocar móveis, tirar algumas decorações, colocar alguns portas-retratos seus, algumas coisinhas assim. É o que o demônio faz quando ele entra na vida de alguém, por pecados sexuais. Ele começa a mudar os comportamentos. Ele faz a pessoa virar a casa dele, como diz lá em Mateus 12, 43, que ele chama a pessoa de casa. Ele chama a pessoa de minha casa e ele muda a mobília daquela casa. Então prestem atenção nesses sinais. Um outro sinal é a irritabilidade excessiva. Por quê? Porque o ataque é a melhor defesa. Então a pessoa começa a mostrar irritabilidade intensa, raiva desproporcional ou comportamento impulsivo. Porque ela está afetada espiritualmente, está com o pecado aberto, ativo e ela começa a não ter mais controle sobre a sua emoção. Deixa eu puxar o Carlos Ribas para cá. E o terceiro é a deterioração no desempenho. Ou seja, coisas comuns como estar em casa, em família, não tem mais valor para a pessoa, tá? Desempenho escolar, no trabalho, na família, não tem mais menor valor para a pessoa. A pessoa passa a não ver mais valor para isso, ok? E por fim, o último sinal de alerta são os verbais, ok? Deixa eu me puxar para cá de novo. É a dança do professor aqui. Que são mudança de linguajar. Isso aqui é muito importante, tá? Você que é crente, a pessoa começa a usar palavras ou expressões que não são usuais por ela. Talvez usar palavrões, palavras vulgares, porque é o linguajar espiritual. O demônio tem outro linguajar.
tá bom? Uma coisa que eu tenho percebido, piadas ou comentários sexualizados. Pessoa crente não conta piada sexualizada, não faz comentários, e daqui a pouco começa a fazer esse tipo de comentário. Por isso, irmãos, que eu abomino. Me perdoem que eu sou muito radical nisso, sabe? Reunião de crentes com linguagem sexualizada, maldosa, maliciosa, porque você não tem diferença nenhuma com o mundano. Não tem diferença nenhuma. Você vai numa reunião de escola com maridos lá, né? As mães vão para uma sala que as profs vão falar com as mães sobre as meninas. E os pais vão para outra sala que os profs vão falar com os pais sobre os meninos. É um ambiente secular. Aí os caras falam de masturbação, falam de não sei o quê. E eles falam de linguagem chula. Eles fazem piada de menino que tava lá no banheiro, que não sei o quê, que tava o outro menino medindo o tamanho do pênis do outro menino. São linguagens chulas. Só que isso é lá no ambiente secular, são pessoas que não são cristãos. Aí você vai numa reunião de igreja, de casados, de homens, e você vê os mesmos linguajares. Irmãos, diante de Jesus, eu me sinto constrangido e envergonhado com vários irmãos pelos lugares que eu tenho ido, quando eu ouço comentários assim. Porque nós estamos perdendo para o mundo. Nós não mostramos santidade quando nós estamos reunidos. Eu fico assim, constrangido. Constrangido com alguns linguajares. Eu estava no Acre, estava em Rio Branco, no Acre, e aí uma pastora começou, num jantar entre pastores, estávamos uns 6 ou 8 casais de pastores ali. E uma pastora começou a falar linguagens de sexualização, de atos sexuais, de coisas que ela fazia com o marido. Eu me levantei e saí, de constrangido que eu estava. Aí a justificativa foi: mas nós estamos entre homens e mulheres de Deus, nós não estamos entre as ovelhas, estamos só entre pastores. Mas eu ainda continuo sendo servo de Jesus, eu ainda continuo sendo crente. Para mim ainda, eu preciso tomar muito cuidado com o linguajar, porque a palavra de Deus diz que a nossa linguagem seja santa, que não saia da nossa boca a palavra torpe, independente do nível que você está. Você pode ser o pastor presidente dos presidentes do mundo. Você continua sendo um servo de Jesus. E a Bíblia continua se aplicando a você. Então, nossa língua, a nossa fala tem que ser sem maldade. O apóstolo Paulo ensinou Timóteo. Sem maldade, sem profanação, linguagem sadia, santa, sem nenhuma palavra torpe. Esse é o linguajar do crente. Então, tome cuidado, porque quando a pessoa está em pecado, principalmente pecados sexuais, às vezes o cara não é nem um adúltero, mas ele tem vício em pornografia. Ele fica vendo pornografia na internet. O que acontece? Ele tem uma linguagem sexualizada. E músicas mundanas ou diferentes daquelas que normalmente a pessoa ouve, tá? Porque existem músicas mundanas que a gente escuta. Eu escuto música. Vou dizer pra vocês, sei lá, pegar uma música aí que não tem mal nenhum. No Rio Grande do Sul, tem música gaúcha, eu estou aqui do Sul, que fala da casa, do gado, do cavalo que ele comprou. É uma música tradicionalista. Não tem demônio nessa história. Tá falando do gado que comprou um violão tocando uma sanfona, uma gaita. Então isso não é uma música, é uma música secular, mas não é uma música permissiva. Agora, existem músicas que são permissivas, não é? Os funks, ouvir Anitta, por exemplo, essas músicas assim. Aí você ouve, você percebe que o irmão, ou a esposa, ou o esposo, ou o irmão do ministério, ou alguém que você está acompanhando, ele mudou o hábito de ouvir músicas, está ouvindo músicas que têm conotação espiritual pesada, permissiva, pode ser um sinal verbal indicativo de que algo está errado, ok? Então esses são nossos sinais de alerta. E aí existem também algumas causas subjacentes, tá? Que, como eu falei no início, o diabo ele é um grande aproveitador, tá? Ele é um grande aproveitador de oportunidades, é um grande oportunista, ele é um grande potencializador de problemas, e ele não dorme em serviço. Então existem causas subjacentes, o que seriam as causas subjacentes? Transtornos outros que podem afetar sim o relacionamento do casal de forma espiritual, mesmo sendo causas não espirituais, ok? Então são causas subjacentes dos problemas espirituais em um casamento. Até aqui, pessoal, tá tranquilo? Mais ou menos? Vocês estão com uma cara que vocês... Deixa eu tomar uma água aqui, peraí. Sei que o pessoal que não está acostumado com a aula online é chato mesmo.
mas tenho ânimo, tenho um bom ânimo, tá? Vamos lá então, as causas subjacentes. Uma delas, transtornos mentais, tá? Nós temos um nível gigantesco de pessoas com transtornos mentais. Quando vocês ouvem falar de transtornos mentais, qual que é a primeira coisa que vocês pensam? Né? Vocês pensam em loucura, debilidade, esquizofrenia, etc. Tá? Então você vai dizer pra mim assim, mas transtornos mentais é o esquizofrênico, é a pessoa com Alzheimer, que é uma debilidade, né? São vários tipos de loucuras. Ok. Mas existem transtornos mentais menores, tá? A própria esquizofrenia tem um range dela, é gigantesco, do ponto A ao ponto Z, só pra vocês entenderem. Tem gente que tem transtorno esquizotípico que ele nem chegou a ser diagnosticado com esquizofrenia, mas ele já sofre alguns distúrbios. Então nós temos assim um quadro de transtornos mentais muito grandes, muito, muito grandes. Tá? Transtornos, espectros e uma série de outros fatores que afetam a saúde e a estabilidade mental, tá bom? Então, eu deixei um texto para vocês aqui, que obviamente vocês vão ler ele depois, e eu digo nesse texto que a fragilidade ou distúrbio mental pode ser uma porta de entrada para demônios pela pessoa ser um alvo frágil, pela pessoa não ter domínio sobre os seus pensamentos. Quando você perde o domínio cognitivo, o demônio consegue atingir você com mais facilidade. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Quando você sofre um grande estresse ou quando você sofre uma grande emoção, fortíssima emoção, pode ser uma emoção com danos, né? Por exemplo, você recebe uma ligação da morte de alguém que você ama muito, um parente muito próximo, sanguíneo, e é uma morte muito trágica, muito traumática, uma coisa que você não espera, não é uma doença. Você não sabe nem pra onde ir, você não sabe o que fazer, você fica perdido igual uma barata tonta. Por quê? Porque o teu cérebro ele dá um bug e ele começa a isolar alguns núcleos cerebrais para poder preservar a sua vida. Então ele tira alguns reflexos que você tem para manter você vivo, porque a partir daquele momento o cérebro entende que você vai passar por uma longa jornada de estresse e que talvez você passe dias sem dormir, sem comer. Então ele começa a desligar alguns núcleos que são núcleos periféricos. E o diabo se aproveita dessa fase, tá? Ele entra ali porque sabe que há uma fragilidade cerebral. Então transtornos mentais podem ser causas adjacentes, tá? Voltando aqui aos transtornos mentais, é muito importante, tá? O meu marido ele é meio estranho, ele é meio esquisito. Irmã, esquisito como? Me fala como é que ele é esquisito. Ele é metódico, ele é sistemático. Às vezes é só um velho chato mesmo, tá? Às vezes é. Mas leva a fazer uma avaliação. Talvez você é casada com um maluco aí e não sabe. Vou falar pra vocês sobre malucos. Eu fui fazer um velório alguns anos atrás de um cara que tinha 50 anos. Ele tinha uma amante de 25 anos. Ninguém sabia, tá? Ele matou a amante com 72 facadas, decapitou a cabeça dela. Antes de decapitar, ele deu um tiro na cabeça dela com um revólver 22, decapitou a cabeça da amante, deu 72 facadas no corpo, transportou o corpo sem cabeça no próprio carro, jogou a cabeça num lixão e jogou o corpo num outro lugar longe. Depois ele foi para casa dele, passou uma corda no pescoço, subiu no banquinho, né? Passou a corda no pescoço, deu um tiro com o próprio revólver na cabeça, se matou com o tiro e o corpo caiu e morreu de novo enforcado, tá? E a mulher? A mulher dele ia na minha igreja, convertida. Essa mulher, ela morava com um psicopata e nunca soube. Ela dormiu do lado de um psicopata assassino, suicida, por 20 e poucos anos. E nunca soube. Mas ele era um bom homem. Ele era um bom homem. Vocês concordam que um bom homem faz isso? Se tiver alguém falando, eu não tô ouvindo aí, tá? Porque tá com o gate. Se tiver alguém fazendo... Já estão achando que é demônio. Estão achando que é demônio. Tranca a porta aí pro demônio não entrar, gente.
Então, assim, vocês acham que essa mulher era casada com um bom homem? Não era casada com um bom homem, era casada com uma pessoa com transtorno mental. E eu não tô dizendo que ele tinha um transtorno mental porque ele tinha uma amante, eu tô dizendo que ele tinha um transtorno mental porque ele era um assassino violento. Ele deu 72 facadas numa mulher, deu um tiro na cabeça dela e decapitou uma mulher. Uma pessoa normal não faz isso. Então, se você tem qualquer pessoa que, mas é que o meu marido é esquisitão, é metódico. A minha mulher, ela é bipolar. Você fala isso sem diagnóstico? Leva no psiquiatra, faz um diagnóstico, pelo menos você tem um diagnóstico se ela é ou não. Se ela for, dá pra tomar remédio, dá pra compensar. Tomem cuidado, porque o diabo ele se vale como causas subjacentes, os transtornos mentais, para entrar na vida das pessoas e acabar com a família de vocês. Tomem cuidado. Tem gente que está querendo expulsar demônio, só que o demônio já destruiu a mente da pessoa, a pessoa já é um deficiente mental incurável. Incurável. Passou tempo demais. Não deu tempo. Quando dá tempo de descobrir o transtorno e você puder medicar esse transtorno, o Espírito Santo vai ajudar aqui, num futuro breve, você seja completamente curado e quem sabe nem precise mais de medicação. Agora, se você deixa passar muito tempo, é incurável, aí não tem jeito. Mas Deus não pode curar? Deus pode curar. Só me apresenta aí quantos testemunhos você tem de pessoas com transtornos mentais diagnosticados, incuráveis, que você tem hoje quadro de cura milagrosa na igreja. É quase zero o número de testemunhos. Por quê? Porque você deteriora morfologicamente o cérebro. Você faz com que partes do cérebro sejam deterioradas, que não são regeneráveis. Por mais que o estudo da neogênese, da neurogênese aconteça, ou seja, a gente acredita que neurônios eles podem se reestimular, mas ainda é muito incipiente. A gente sabe que pode demorar 200 anos para o neurônio voltar à vida. A gente não vive 200 anos. Então, o cérebro ele vai deteriorando. E a gente fica comendo mosca, falando, não, vamos só orar, orar, orar. E o diabo tá usando uma pequena brecha num transtorno mental para acabar com a saúde mental da pessoa. E hoje em dia tem mais gente transtornada na igreja do que gente possuída por demônio, vocês sabem disso. O que tem de crente mimimi, de crente que entra na igreja e sai porque não gostou do que alguém falou, porque não gostou do que o irmão disse, porque você fez um jantar de casais e o irmão não gostou da cor da toalha, porque a toalha era vermelha, ele torce pro Grêmio e vermelha do Inter. Aí em São Paulo não tem, mas aqui no Rio Grande do Sul, gente, eu vou falar pra vocês, eu tô de camisa azul. Se eu estivesse dando aula no Rio Grande do Sul e tivesse alguém que era do Inter, o cara ia ficar, ele não ia ouvir o que eu tava pregando. Ele ia ficar de cara amarrada comigo porque eu tô com camisa azul e azul é do Grêmio. É uma doença. Então, às vezes o cara vai piorando isso, tá? Não sei se tem time em São Paulo que é azul, acho que não, né? Aí é verde, branco, preto. Vamos lá, outra causa subjacente, experiências traumáticas. Pessoas que foram abusadas. A pessoa foi abusada sexualmente quando criança e nunca ressignificou isso, nunca foi falado na igreja, nunca foi conversado com o pastor. Veja. A palavra de Deus diz assim, para que nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, para sermos perdoados. Mas Tiago diz para nós confessarmos nossos pecados mutuamente para sermos sarados, curados. São dois tipos de confissão, tá? Quando eu peco, eu confesso a Deus para ter perdão através de Jesus Cristo. Eu só recebo perdão através de Jesus Cristo. Mas pode ficar um trauma. Aí eu escolho um amigo querido que eu confio, que não é um sem vergonha que vai contar minhas intimidades pros outros, que sabe, que não é um cara que não merece a minha confiança. Eu confio no Edivaldo, confio em alguém. Eu vou lá e falo, Edivaldo, pisei na bola, cara, tô com esse pecado aqui no coração, eu quero te confessar. E eu confesso a ele. Ele pode dizer pra mim assim, olha, meu irmão, eu nem tenho uma palavra pra te dar. Eu nem sei o que te falar. Eu só posso te abraçar agora e orar por você. Eu já ouvi casos assim, da pessoa confessar um pecado tão terrível, tão destrutivo, tão degradante, que a pessoa que ouviu, ela falou, eu não sei nem o que te dizer, eu nunca imaginava isso. Mas não julgou o irmão, né? E disse assim, olha, eu nem sei o que te fazer, eu só posso te abraçar, chorar contigo e orar por você. E isso produziu cura. Então, às vezes, as experiências traumáticas, elas estão presas em nós e o demônio se vale disso. Também é uma causa subjacente, ok? Outra causa subjacente, problemas de saúde física. Por quê? Porque nós somos tricotômicos, tá? Essa linguagem aqui na batalha espiritual é diferente da linguagem médica. A tricotomia humana
nós somos formados por um espírito, uma alma e um corpo. Ok? 3 partes. Opa, deixa eu apagar aqui. 3 partes, tá? Espírito, alma e corpo. Essas 3 partes, elas são, enquanto nós estamos vivos, obviamente, são indivisíveis, tá? Então, quando uma parte está ruim, as outras, elas pagam um preço maior. Vou dar um exemplo para vocês. Alguém já torceu o tornozelo ou o joelho, ficou com uma perna ruim? Alguém já ficou? Levanta a mão para eu ver. Tá? Doeu muito e tal, né? O que aconteceu com a outra perna boa? Passou a doer com um determinado tempo, por causa da sobrecarga, não é isso? Você jogou todo o peso para a esquerda aqui, para a perna esquerda, para não machucar a direita, chegou um momento que a perna esquerda começou a doer também, porque você teve que sobrecarregá-la para não forçar a perna direita que estava machucada. E é isso que acontece no mundo espiritual, no corpo espiritual do ser humano. Quando o corpo físico está doente, o resto, as emoções e o espírito humano ficam mais fragilizados. Eu vou dar um exemplo dessa semana. Eu, eu peguei um resfriado porque eu fui correr. Eu sou atleta de mountain bike, apesar da idade, e eu fui correr uma prova de mountain bike que era a mais dura do campeonato, da nosso calendário. Foi domingo passado. A mais dura, mais difícil, extenuante, enfim, vocês não vão entender porque é uma linguagem do esporte, só se você for ciclista você vai entender, mas era mais dura, mais difícil, e o meu corpo foi uma exaustão que eu não tive essa exaustão durante o ano todo. Todos os sistemas do nosso corpo, eles não guardam energia. O sistema autônomo, que faz seu coração bater, seu pulmão encher de ar, não guarda, não estoca energia. Sistema periférico, faz você se mover, não estoca energia. Sistema endócrino, produção de hormônios, não estoca energia. Qual que é o único sistema do corpo que estoca, que guarda energia? O sistema imune, tá? Então o sistema imune, ele guarda energia porque a gente não fica doente sempre. Então quando você está exausto, ou fisicamente, ou mentalmente, por exemplo, você está muito estressado, está com cortisol alto, o que você faz? Você rouba do sistema imune energia para compensar. E aí você diminui a sua taxa de combate imunológico. E você fica suscetível a ser atacado por um vírus. Então isso aconteceu comigo esse final de semana. Meu corpo foi tão à exaustão que quando a minha energia acabou, ele começou a roubar a energia estocada do sistema imune para eu completar a prova que eu tinha que completar. Completei a prova. O que eu fiz segunda-feira? Fiquei o dia inteiro em casa, coberto de meia, de blusa, não saí de casa para renovar a energia estocada no meu sistema imune, me alimentando bem, bebendo água, tomando vitaminas. Só que no final da tarde a Igreja Assembleia de Deus da cidade me ligou pedindo para eu pregar na despedida de um pastor aqui da igreja. Aí eu fui, saí no sereno, suei no culto, ar-condicionado, de lá nós fomos para um jantar, de camisa social que é fina, peguei vento, aí já e contato com várias pessoas, a igreja tinha milhares de pessoas. E aí, terça de manhã, minha esposa teve a brilhante ideia de levar a gente na academia. E aí eu fui na academia e aí foi a gota d'água. Daí peguei uma gripe, um resfriado, enfim, uma virose qualquer. Daí fiquei muito doente. Então fiquei terça, quarta, quinta e hoje. O que eu fiz terça, quarta, quinta e hoje? Nada. Fiquei só em casa. Eu comia, deitava e dormia. Levantava, tinha que trabalhar alguma coisinha, voltava, dormia. Fiquei 4 dias. Você vai dizer, ah, mas você pode. Eu não posso, eu tenho que ir pro escritório, tenho que ir pro... graças a Deus que eu posso. Fiquei os 4 dias me recuperando. Porque eu tenho viagem no final de semana. Por que eu tô recuperando? Porque eu sei que se eu não me recuperar, minha alma e o meu espírito vão ficar frágeis. E eu já tô percebendo isso nos sonhos. Eu tô tendo sonho profético. Eu tô tendo sonho de ataque espiritual. Tô sonhando com um monte de coisa. Então eu já sei que o mundo espiritual ficou desestabilizado, porque o meu corpo físico está doente. Quando está doente no corpo físico, a alma e o espírito sofrem. Quando está doente no espírito, como a gente viu antes lá na parte anterior da aula, que tem sinais comportamentais, não é? Ah, o espírito tá em pecado, tá doente. Começa a ter mudança de humor, alteração de humor, tem sinais na alma e no corpo, tá bom? Então, problemas de saúde física são causas subjacentes. Também maldições na família. Tem família que vive muitas maldições. Muitas, 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 muitas. Principalmente nas áreas do casamento. Eu estou lidando com uma mentorada minha
obviamente não vou dizer quem é, mas é uma pessoa muito, muito influente. Ficou conhecida no Brasil todo e fora do Brasil. E ela vem de uma família que era costumeira as mulheres criarem os filhos sozinhas. Então, dentro da família dela já tinha um diálogo que era mais ou menos assim, ó, você consegue seu dinheiro, trabalha, se forma ou consiga notoriedade em alguma área, porque vai chegar um dia que você vai estar sem homem e você vai ter que criar os seus filhos sozinha. Então, era chamada a Casa das Sete Mulheres, sabe? As mulheres todas sem homem. E ela casou 3 vezes e os 3 casamentos deram divórcio. Entendeu? Então ela chegou no 3º divórcio, aí me procurou para fazer mentoria de batalha espiritual, ela é uma recém-convertida, e agora a gente está trabalhando a restauração desse 3º casamento para que o marido volte, para que ela volte a ser uma família. E é uma reestruturação diária. Cada pequeno passo conta no dia a dia da reestruturação do casamento dela. Mas por quê? Porque é uma área que maldições acontecem recorrentemente. Tá? Envolvimento sexual. Existem muitas maldições de envolvimento sexual. Famílias que sofreram abusos ou famílias de homens que abusavam mulheres. Por exemplo, tem muitas famílias que sofrem maldições lá dos bisavós, tataravós e avós, que tem histórico de avô que abusou neto, tio que abusou sobrinha, vários históricos na família. Se você for analisar a sua família, talvez você se assuste em descobrir históricos de abusos dentro da sua família. Parafilias, o que são parafilias? São distorções sexuais, tá? Pedofilia, homossexualidade, zoofilia, sexo com cadáveres, que é a... Esqueci o termo agora, que bom. Traição também, tá? Tem um histórico de traição, tem famílias que é uma maldição que se tornou histórica, né? Todos os casos da família têm traição, não tem um caso de um casamento feliz e fiel. Todos os casos sofreram isso. Divórcios, abandonos e etc. Tá? Então são causas subjacentes, as maldições familiares, que os demônios se valem disso e precisam ser analisadas e excluídas, expulsas em nome do Senhor Jesus. Como é que a gente faz isso, né? A gente determina isso na nossa vida. Eu tenho um histórico, né, na minha família de traição, divórcio, morte, e eu tenho que lutar o tempo todo de abandono. Minha mãe abandonou meu pai quando ela era jovem. Minha mãe morreu com 40 anos. Eu lembro quando eu me acidentei em 2016, eu tinha 40 anos. Eu lembro que eu tava na ambulância, todo quebrado, com o crânio quebrado, indo pro hospital, e eu tive um pensamento, assim, entre um desmaio e outro. Eu pensei, mas tá tudo certo, a gente tem um seguro muito bom, a Fran vai ficar muito bem, meus filhos estão criados, tá tudo certo. Tá bom, acho que tá bom eu morrer agora. Se eu tô indo pro hospital pra morrer, eu tô em paz. Eu pensei comigo assim, bem com o coração de crente mesmo, sabe? Viver em Cristo, morrer é lucro, nada dramático, nada... bem em paz. Eu falei eu tô em paz. Eu fiz aquela oração, Senhor, eu entrego minha alma ao Senhor e faz meu espírito descansar nos seus braços, Senhor. E se a hora que eu morrer, o sangue que eu derramei naquele acidente não abra nenhum portal espiritual, que nenhum demônio possa passar por aquele sangue derramado, que daqui a pouco vai ser o sangue da minha morte, então eu já estou fechando esse portal antes mesmo de eu morrer. Eu tava bem em paz, assim, até que eu lembrei que minha mãe morreu com 40 anos e eu tinha 40 anos. Aí eu acordei, eu acendi. Eu falei, não, peraí, minha mãe morreu com 40, eu não vou morrer com 40 também. Eu não vou deixar esse histórico na minha família. Aí eu fiquei acordado, lutei pra não morrer e já faz 7 anos eu tô vivo aí. Então veja, não quis, porque na hora eu lembrei, isso pode ser uma continuidade, pode se tornar uma maldição, eu não quero que isso aconteça, ok? Depressão e transtornos emocionais, tá bom? Também são causas subjacentes que os demônios podem usar para acabar com o casamento. E por quê? Por causa da fragilidade emocional, os demônios se valem daquela pessoa para destruir um relacionamento, inclusive com morte, etc. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Depressão é um caso muito sério. Ninguém brinca de ser depressivo. Conversem sobre isso, tratem com atenção dentro do relacionamento. Penúltimo caso é o abuso de substâncias, tá bom? Pode ser o abuso de drogas, agora ou no passado. Vocês sabem que pessoas que fizeram uso contínuo de drogas por um período prolongado acima de 3 anos já tem danos irreversíveis no cérebro, tá? Então a pessoa que usou... A ciência tem uma margem, tá bom? 1 ano já é dano irreversível, mas a ciência joga para 3 anos. Usou maconha por 3 anos, já tem dano irreversível no cérebro. Lembrando que a maconha é
não é uma das, é a principal porta da esquizofrenia. Adolescentes e jovens que usaram maconha por mais de 3 anos, eles são os principais desenvolvedores de esquizofrenia, tá bom? Na idade adulta. Substâncias mais fortes, como crack, cocaína, pasta base, outros tipos de substâncias, metanfetamina, são também causadores de demência e de transtornos mentais. E isso vai ser trazido, o demônio vai fazer uso dessa fragilidade, tá bom? O álcool ele é um assassino de neurônios, tá bom? Só pra vocês terem uma ideia, o álcool mata mais neurônio do que as próprias drogas, como o tabaco e como a maconha. Ele mata mais neurônios. Por quê? Porque o neurônio ele precisa de oxigênio, tá? Para poder se comunicar entre um e outro. E o que o álcool faz? O álcool desidrata toda a cadeia mielínica do neurônio, que ela é proteica, ou seja, ela é gordura e proteína, e ali não passa oxigênio, então o neurônio morre. Ele morre sufocado pelo álcool. Então, quando você bebe álcool, você mata neurônio. E aí você vai perceber que não existe um morador de rua, um mendigo, que não é alcoolemista, que não é viciado em álcool. Não existe um mendigo que é abstêmio a álcool. Todos eles são viciados em álcool. Por quê? Porque eles estão num nível de baixa cognição, ou seja, de burrice, tão grande por conta da morte neural que foi ocasionada ao longo uso do álcool. Cuidado com essa historinha aí de álcool, como é que chama? Eu bebo socialmente. Muito cuidado com essa historinha, porque cada gole de álcool que você bebe, você mata neurônios que não se regeneram e você se torna menos capaz cognitivamente, tá? Menos capaz. Um aluno meu perguntou para mim, pastor, você tem tantas formações, você tem doutorado, você é neurocientista e todas as formações que eu tenho ao longo de tantos anos, e ele diz qual que é a chave de ter uma memória, uma inteligência pródiga, ser um prodígio na inteligência, ser profícuo na inteligência. Falei, não beber álcool. Tá? Os cientistas, a maioria dos cientistas no mundo, eles são dos gênios cientistas, eles são abstêmios a álcool e eles são adeptos de comer chocolate. É uma besteira, mas é verdade. Porque o chocolate, e eu descobri que 37%, tá? Que é o que eu como, ele tem o nível certo de gordura, que é a gordura que vai na membrana mielínica, que é onde trabalha no hipocampo a memória, para você ter um pouco mais de habilidade cerebral. E por fim, das causas subjacentes, fatores sociais e econômicos. Tá? Os demônios, eles gostam de entrar na vida financeira das pessoas, problemas com parentes, tá? Criando inquietações e discórdias, para que a pessoa acabe sendo uma porta aberta de inserção demoníaca e possa acabar se tornando um alvo fácil para destruição do lar. Tá? Então, bastante atenção nisso, eu tenho certeza que vocês estudam sobre isso no ministério de vocês. Como apoiar um ao outro? Tá? Aqui é o beabá do negócio, eu montei 7 passos para ficar mais simples. Eu acho que eu vou me colocar mais pro canto, que aí eu não corto as frasezinhas aqui. Aí. Aqui. Vamos lá? Primeiro, escute com empatia, tá? É difícil na briga de casal, na discussão, às vezes, quando você está sob um forte estado emocional ou espiritual, é difícil ser empático. Mas lembre-se, tá? A outra pessoa, o cônjuge, é a pessoa que você escolheu. Você escolheu ela por amor. Então, mesmo quando o demônio está afetando a mente da pessoa numa discussão, está causando um ambiente espiritual desestabilizado, o atravessador está falando coisas que você está aceitando como se fossem verdades suas, ele está atravessando, ele está modificando o pensamento, mesmo nisso, ainda é a pessoa que você ama que está na frente. Tá? Eu descobri isso uma vez quando brigando com a minha esposa, numa das brigas, há muitos anos atrás, a gente já tem vencido isso há muitos anos, ela gritou assim, eu te odeio, eu te odeio. E aí eu fiquei pensando, ela não pode me odiar. Ela me ama, ela vive falando que me ama, ela tem atos de amor direto, não é possível que ela me odeie. Aí eu falei pra ela, você não me odeia, de onde você tirou isso, você me odeia? Eu te odeio. Daí eu fiquei pensando, ela não é possível, ela não me odeia. Aí me veio essa ideia, claro que ela não me odeia, quem me odeia é Satanás, ela tá só repetindo frases que o diabo tá soprando na mente dela. Então escute com empatia, dê à pessoa sua atenção total, ouça atentamente o que o outro tem a dizer, sem julgamento, sem interromper, e coloque-se no seu lugar, ok? Um outro ponto importante é não julgar. Por quê? Porque é muito difícil
dentro de uma batalha espiritual no casamento, dentre um casal onde tem um dos dois que está sendo atacado pelo demônio, o demônio é tão especialista nesse ataque espiritual que ele faz com que doa no seu coração aquilo que mais é importante para você. A pessoa te tratar mal quando você quer que ela te trate bem. A pessoa ser infiel quando você quer que ela seja fiel. Quando o cara, o homem é infiel, é um sem vergonha, e a mulher trai ele parece que nem liga. Ele fala, eu vou dar o troco. Ou quando a mulher é grosseira com o marido e o marido dá uma patada nela, ela nem liga. Ela é criada na grosseria desde casa. Mas quando a pessoa tem valores que são inegociáveis, o diabo ataca naqueles valores. E aí é difícil você lidar. Então, cuide em entender que está acontecendo uma batalha espiritual no seu casamento. Evite fazer julgamentos ou críticas. Mostre compreensão e respeito pelo seu cônjuge, lembrando que ele e você são uma só carne. Um outro ponto importante, como apoiar o outro, pergunte sobre os sentimentos, porque é muito importante nós perguntarmos sobre os nossos sentimentos. Tá? Sentimentos são janelas do que está acontecendo na mente da pessoa. Eu gosto quando eu tenho alguma situação conflitante em casa, seja com meus filhos, com minha esposa, com alguém, eu sempre pergunto, o que você está sentindo agora? Porque às vezes a pessoa não consegue falar o que ela está pensando, mas ela consegue expressar o que ela está sentindo. Então faça perguntas abertas e não ameaçadoras sobre como o seu cônjuge está se sentindo. Diga que você está do lado. O que você está sentindo agora? Eu estou sentindo vontade de ir embora. Tá ok, mas você quer fazer isso mesmo ou é só aquela sensação de fuga? Não, é a minha sensação de fuga. Puxa, que bom então. Sabe, essa conversa aberta, ela é muito importante para vocês poderem apoiar um ao outro. Também, isso aqui é muito importante, gente. Evitem soluções simplistas, tá? 7 passos como alcançar a felicidade no casal. 3 passos como obter ajuda eficaz. Não existe isso. É uma construção. Então não sugira que os problemas são fáceis de resolver, tá? Eu tenho um mentorado meu, que a esposa dele, ela é adepta de um programa aí, de um coach, tal. Não tô falando nada contra coach, mas ela é muito fã desse coach e ela já fez 10 programas desse coach. Eu não sei bem qual é o nome do programa, mas enfim, ela já fez 10. E eles têm problemas de casamento que são muito naturais. Educação de filho, o marido se excedeu um pouquinho na educação do filho, ela não gostou, achou que foi grosseria, aí ela... Enfim, problemas normais que a gente tem aí, todo mundo tem esses probleminhas. E ela colocou na cabeça que se ele não passar pelo método tal, do fulano de tal, que ela é fã desse cara, o casamento dela nunca vai ser perfeito. E isso tá errado. Porque ela tem esse pensamento, mas o marido dela pensa totalmente diferente. O marido dela não vê isso como solução. Então, às vezes, um encasqueta na cabeça que a solução é tal coisa. Por exemplo, vamos lá para o Casados para Sempre, vamos lá para o Ministério de Casais da The Alpha, porque lá nós vamos resolver o nosso problema. E às vezes não resolve. E vocês sabem, já tiveram vários casais que passaram por vocês aí e divorciaram. Ou foram e não voltaram mais. E se nunca teve isso, talvez vá acontecer isso no futuro. Por quê? Porque soluções simplistas não existem. Nós precisamos entender que relacionamento é uma construção e ela e tem uma manutenção diária. Outro ponto importante, não envolva os filhos, por favor. Por quê? Porque vocês lembram lá atrás nas crenças subjacentes ou nas causas subjacentes, tem muitos traumas e danos que foram construídos lá no passado. De repente você viu seu pai batendo na sua mãe, você viu sua mãe fugir e ir embora. Não vi minha mãe porque eu acordei e já tinha ido embora. Mas eu tenho um trauma muito grande do abandono porque minha mãe foi embora e abandonou a gente. Então, será que eu quero que meu filho passe por isso? Meu filho passe pelo abandono? Se você quer que seu filho passe pelas muitas discussões que você viu seu pai e sua mãe passarem, e você era uma criança que viu a briga dentro de casa acontecer e te traumatizou e hoje você é um adulto traumatizado por conta desse passado ruim e você quer que os seus filhos passem por isso agora, então não envolva os filhos nisso. Incentive a busca de ajuda profissional. Psicólogo, psiquiatra, incentive isso. Pare com esse negócio de que crente não pode ir no psicólogo, crente não pode ir no psiquiatra. Pare com esse negócio que Jesus cura tudo. Claro que Jesus cura tudo. Se Jesus quisesse, Jesus instalava o dedo agora e não tinha mais um doente no mundo. Então por que tem tanto doente? Por que Dorcas morreu da doença que ela tinha? A Bíblia fala, e Dorcas adoecendo morreu.
Para que ela ressuscitasse pela oração de Pedro? Ok. Mas se ela não ressuscitasse, quantos outros morreram e não ressuscitaram? Todos os apóstolos morreram. Então a gente tem que pensar que Deus tem planos para a gente. E um dos planos que a gente vê na Bíblia muito claramente é que Paulo foi assistido por Lucas, o evangelista e autor de Atos, que era médico. E Paulo fala, ele cita isso, né? Lucas, o médico amado que me assiste nas minhas dores e enfermidades. Então, auxilie, incentive, direcione, fala que você vai junto, fala que você vai pagar. Vamos encontrar dinheiro, recurso, alguém. Tá? Minha dica principal: psicólogo ou psiquiatra cristão, se você tiver acesso a isso. Tá? Cuidado com os profissionais de terapia hoje, tem vários que não são reconhecidos pelo Conselho Regional de Psicologia ou de Medicina, muito cuidado, tá? Tem muito curso hoje que eu sei que são pessoas de boa intenção, mas talvez com capacitação profissional não validada, então toma muito cuidado, porque hoje em dia tem curso de tudo. Né? Tem terapias das mais variadas, tomem cuidado. Minha dica: Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Medicina. Esses dois são os validados, procure um profissional inscrito nesses conselhos. E por fim, mantenha-se perto. Ah, pastor, mas é difícil, né? Porque o demônio colocou os pés no meu casamento, é difícil, mas é aí que você não pode abandonar. Tá? Porque a palavra de Deus diz lá em Coríntios que o homem ímpio, ele é santificado pela mulher crente no convívio dele com ela dentro de casa. E os filhos são santos. Então, quanto mais perto nós estivermos, mais santidade é gerado. Então, você tem que estar mais perto, o possível. O mais perto do marido, o mais perto da esposa. Por mais difícil que isso seja. Eu louvo a Deus pelas irmãs que não desgrudam dos maridos, pelos maridos que não desgrudam das irmãs, por mais difícil que seja a caminhada. As batalhas espirituais, elas são muito parecidas com batalhas emocionais, são muito parecidas com batalhas comportamentais. As batalhas espirituais, elas são parecidas com falta de amor, são parecidas com adultério, são parecidas com desesperança, elas são muito parecidas com brigas e discussões. Às vezes a gente acha que não é o demônio. Por quê? Ah, porque o meu marido me traiu, minha esposa foi embora, fugiu com outro. Ah, porque eu perdi o amor, eu não tenho mais diálogo, eu não consigo mais olhar para a pessoa, eu tenho nojo da pessoa. A gente pensa que isso é normal do relacionamento, mas na verdade são guerras espirituais ocasionadas por demônios, por pecados que nós falamos lá no início da aula, e que vão sendo colocados cada vez mais, vão se retroalimentando, vão aumentando dentro do casamento, e chega um momento que você não suporta mais. Mas eles nunca vão ter cara de pecado, nunca vão, ou cara de batalha espiritual, cara de demônio, nunca vai ter. Vai parecer com situações da vida. Ah, eu esfriei, eu entrei na rotina. Essa frase, caímos na rotina, isso é frase de demônio. Não é? Não tem rotina para quem se ama. Não existe rotina. O que é rotina? Acordar, escovar o dente, tomar café, almoçar, trabalhar, dormir. Todo mundo vive uma rotina. A rotina não é degradante. A rotina gera estrutura. Sem rotina nós não temos estrutura. Então por que a rotina destrói casamento? Porque isso é uma desculpa que o demônio deu na nossa mente. Então existem várias situações que nós precisamos entender e aprender. Tirei essa foto de um dorama. Eu não assisto, mas minha mulher assiste. Isaías 61:9. A sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Essa é a promessa de Deus para as nossas casas. Essa é a promessa de Deus para você. E esse é o desejo que eu tenho no meu coração para que você possa viver em santidade. Amém? É isso aí.